Olá, amigos, bem-vindos a mais uma edição do programa Assunto Cidade. O programa que aqui com você, a cada edição, debate da forma mais propositiva possível alguns dos principais assuntos de Guarujá, também do Distrito de Vicente de Carvalho, sempre com a companhia de uma pessoa que se destaca aí na sua área de atuação e nos ajuda a desenvolver o programa. Com esse clima que a gente está vivendo em Guarujá há praticamente uma semana, o assunto não dá para ser outro, a não ser esse escândalo na Codesp aí que levou à prisão nada mais, nada menos que o presidente da Codesp, vários diretores aí da companhia que cuida do Porto de Santos e uma figura bastante conhecida da política de Guarujá, que é o Carlos de Souza, o famoso Carlinhos da Câmara, com presença em várias campanhas políticas, em várias cenas políticas. E para conversar sobre esse assunto, chamei aqui convidei como um especialista aí da política contemporânea, política recente de Guarujá, o ex-prefeito Farid Mari. E aí, Farid? Feia coisa, hein? Carlinhos você conhece, né? Bom, prazer em Obrigado estar aqui de pela novo. presença. Depois da eleição a gente não teve a oportunidade de voltar aqui, depois do primeiro turno, final do primeiro turno, né? Muita correria, mas você sempre deixou aqui aberto para mim, queria te agradecer, queria cumprimentar a Raifa que está aqui me acompanhando, mais alguns amigos aqui também que estão nos acompanhando, o Dr. Kennedy está aqui, enfim, cumprimentar aí a todos os telespectadores aí do seu programa, que tem uma audiência enorme, para a gente é uma satisfação estar aqui. Pois é, conheço e por conhecer, não é? Por conhecer, eu tirei do meu governo logo nos primeiros meses, porque percebi desde o início que era uma pessoa que não tinha limites, né? Uma pessoa extremamente gananciosa, uma pessoa sem parâmetro para nada, não é? E eu tirei do meu governo logo no início. Depois muita gente se solidarizou com ele, não é? Achou que eu tinha sido cruel de ter tirado o Carlinhos do meu governo. Poxa vida, o Carlinhos é uma pessoa extremamente, como é que eu posso falar para você? Gananciosa, não tem limite para nada, né? E muitas pessoas se aproximaram dele, começaram aí, né, formar opinião contra mim, porque tudo que o Carlinhos falava para eles parecia que era uma... E aí ele foi para a Câmara na época e se juntou lá com o presidente da Câmara naquele momento, que era o Pirani. E você viu as contas do Pirani, todas elas desaprovadas, absurdos que eles cometeram lá na Câmara, e ele acabou praticamente com a carreira política do Pirani, né? Porque ele induziu o Pirani a fazer uma enormidade de coisas equivocadas lá. E nessa hora quem paga é o agente político, né? Exatamente. Né? E o Carlinhos trabalhou muito contra o meu governo, promoveu junto com algumas outras pessoas várias ações contra a gente. Ele estava naquele grupo do seu afastamento lá na Pois posse, quem não lembra disso, Tucunduva, Isso, não é? Foi lá, invadiram a prefeitura, porque lá foi uma invasão. Chamaram o Chaveiro. Chamaram o Chaveiro, estava lá. É bom que as pessoas se lembrem, né? Porque a verdade muitas vezes demora para aparecer, Valdir, mas ela aparece. É essa quadrilha aí, é esse malandro aí que estava lá, né? Que patrocinou todas aquelas bagunças contra a prefeitura, essa pseudo-invasão, né? Essa invasão, tem uma decisão judicial, mas não precisava fazer daquele jeito, não é? É porque eu fui viajar, que queria tomar posse, entrou Carlinhos lá, nossa, eram eles que iam governar o Guarujá. E depois que eu saí da prefeitura, muito em razão de ações que eles promoveram, inclusive uma coisa, sabe, Valdir, que o Carlinhos foi um dos responsáveis, foi um dos que ajudaram a promover, foi aquele caso lá do aeroporto contra a minha família, não é? Que fez uma denúncia que a minha família estaria fugindo do Brasil com milhões de dólares, com drogas e tudo mais, que até hoje muita gente usa isso para me atingir, para me atacar. Só para lembrar, sabe? Só para lembrar essas pessoas e dizer que a minha família estava com excesso de recurso, a gente também não sabia quanto era 10 mil reais, que podia sair do Brasil. Minha filha estava com R$10.800, por exemplo. Mas em momento nenhum, tanto é que o próprio Ministério Público, Valdir, propôs um acordo para minha família, tá? E graças a Deus ninguém teve condenação, não teve nada disso.
Mas o mais importante, que é bom que fique bastante claro, todo o dinheiro que eles tinham era dinheiro lícito, não era nada ilícito, não era nada ilegal. Todo dinheiro, todo mundo lá justificou de onde era o dinheiro, não teve nada de errado, não teve dinheiro ilícito ali, nada, absolutamente nada. O único erro que eles cometeram foi estar com excesso de saindo, porque na verdade a gente não sabia, né? A gente não tinha uma ideia, minha filha não tinha, meu pai não tinha. Mas o importante é isso, sabe, Valdir? Que o dinheiro que tinha, que eles estavam levando, era um dinheiro lícito, era dinheiro legal. A minha família é uma família de gente que trabalha. Meu pai, apesar dos 85 anos, ter problema de saúde, hoje estava na loja, não é? Meus irmãos, minha família, meus filhos, todos trabalharam, sempre trabalharam. Então, deixar bastante claro isso. Mas foi uma armação de quem? Dessa mente genial, Carlos Souza, com um grupo de pessoas que, se você for parar para ver, esse moço aí está por trás de tudo quanto é coisa ruim que aconteceu na cidade nos últimos anos. Não é? E as pessoas que se aliaram a ele estão aí, está mostrando hoje que... Só para complementar o que você estava falando durante o seu governo e essas ações, assim, tal, esse tipo de coisa, eles acabaram minando de uma certa maneira, de uma maneira muito forte. Exatamente. Criando dogmas que até hoje as pessoas usam. Exatamente. O Farid é corrupto. Olha só, eu quero deixar bastante claro, nunca tive uma acusação que dissesse assim, o Farid desviou dinheiro, o Farid fez isso. Nada. Tem um processo do mensalinho que eu não tenho problema nenhum de falar, sabe, Valdir? Que as pessoas gostam, né, de quando querem me atacar, usam isso. Ou é minha família, ou é esse processo aí. E tudo quem está por trás de toda dessa engenharia, de toda essa coisa aí, se chama Carlos Antônio de Souza. E as pessoas que o cercam, né? Então fizeram aí várias armações, eu não tenho problema nenhum, eu quero... Ninguém mais interessado do que eu, de que isso tudo fosse esclarecido. É um processo que está aí ainda, não foi julgado. Eu espero que a justiça seja feita, que seja um processo... E eu confio na justiça, confio muito na justiça, até porque todos os processos que eu tenho até hoje, graças a Deus, a gente tem demonstrado na justiça que não teve nada de errado, nada de equívocos, enfim. Então é importante que a gente volte a falar disso, que eu não tenho problema nenhum de falar. Mas eu sempre disse o seguinte, existia um complô, vamos dizer assim, entendeu? De várias frentes, de várias pessoas ligadas à política, com esse intuito de me taxar, de desestabilizar minha administração, meu governo. Nunca desestabilizou, porque nós nunca deixamos de trabalhar. Meu governo pode comparar com qualquer outro governo de qualquer um que teve antes de mim ou depois de mim. Não é? E ver o quanto o meu governo foi positivo. Esse rompimento no começo do seu governo com ele, que talvez tenha desencadeado tudo isso daí. Mas me livrou, com certeza, de um problema maior. De vários problemas. Podia estar preso agora. Está aí, pois é. E outra, vários contratos na Câmara que foram engendrados por ele, pelo grupo dele, que estão até hoje. E aliás, Valdir, peço licença aqui para falar do seu programa, porque eu me sinto um pouco... Como é que eu posso dizer para você? Responsável pela eleição do Edilson Dias, presidente da Câmara. Eu me sinto responsável porque eu chamei os meus 3 vereadores, pedi para que eles apoiassem o Edilson Dias, para que eles votassem no Edilson Dias, porque eu acreditei piamente no Edilson Dias, não é? Inclusive, aquela coligação que foi feita durante a campanha, eu ajudei a fazer aquela coligação para justamente ele ter chance de participar da eleição, e na eleição ele estava sozinho no partido dele, né? Fizeram lá uma coligação, ele se elegeu. E na eleição, é bom que se fale, ele era do seu lado, né? Ele tava era do nosso lado, ele me apoiou, né? E aí, na eleição de presidente é a mesma coisa, sabe? A gente se juntou, se uniu, falou, olha, é importante que a gente ajude a eleger o Edilson, assim, com objetivos bastante claros, sabe, Valdir? Sabe, Valdir? Uma das coisas que eu me posicionei em relação à presidência, à eleição do Edilson, foi que justamente, e eu falei isso várias vezes para ele, falei, Edilson, tira esses contratos, acaba com esses contratos. Os contratos estão vencendo no começo do seu mandato, eles podem ser renovados ou podem ser substituídos. Tira esses contratos, elimina, acaba, abre outras licitações, né, porque isso vai dar problema. A gente sabe como foram feitos esses contratos.
E ele renovou os contratos com essas mesmas empresas, algumas das empresas que estão hoje aí sendo questionadas no Porto, né? Inclusive a figura do Mário Jorge, que é uma pessoa que todo mundo sabe que tinha contrato lá dentro da prefeitura. E aí eu falei, cuidado, não é? Substitua, faça novas concorrências mais claras, mais transparentes. E ele manteve os contratos, reduziu o valor em 25% para dizer que reduziu. Mas só para deixar assim, Valdir, para a gente entender, porque as pessoas falam, poxa, o Edilson baixou o valor do contrato. Ele baixou, ele reduziu o valor do contrato, mas não o valor dos serviços. Por exemplo, uma folha de xerox, que custa R$1, por exemplo, vai. Quando ele diminuiu o valor do contrato, ele não diminuiu com isso o valor da folha de xerox, por exemplo. Né? Por quê? Porque ele diminuiu o valor, o total do contrato, mas a prestação do serviço continuou o mesmo valor. Entendi. Não é? Então, veja bem, não foi falta de eu avisar, e nós vamos peticionar, eu vou fazer isso, né? Vou pedir para o meu advogado fazer, para que haja um esclarecimento da Câmara em relação a esses contratos, porque a gente sabe muito bem que muitos desses contratos, não é, estão vinculados a essa pessoa, a esse Mário Jorge que foi preso agora, que está preso. Então, assim, eu acredito que se a justiça for bastante rigorosa, vai ter questionamento para o senhor Edilson Dias em relação a esses contratos. É o que eu imagino, porque não é possível. Se teve alguma fraude nesses contratos na Codesp, acredito eu que possa ter tido também na Câmara. E todo mundo sabe que são as mesmas, né, que são as mesmas figuras que estão lá, estavam na Câmara. Então acho que vai ter consequência. E não foi falta de avisar, não foi falta de falar. Mas enfim, vocês sabem que depois que o Edilson virou presidente, né, eu me tornei como meio que persona não grata. Não é? Ele se aliou lá ao prefeito, não é? A gente sabe que nomeou lá vários aliados, virou amiguinho, e não era esse o objetivo. Não é? Não ser inimigo do prefeito, mas seguir como ele sempre seguiu até então, né? Apontando caminhos, mostrando onde estavam os equívocos. Não é? Então ele não fez isso, uma pena, eu acho que é uma pena, perdeu uma grande oportunidade, mas paciência, né? Diz que se o conselho fosse bom, a gente não dava, a gente vendia, né? Só vendia. O inquérito tem umas centenas de páginas, umas 400 páginas, e com detalhes assim, sórdidos. Você deve ter lido o inquérito? Eu vi alguma coisa que o pessoal... Detalhes sórdidos de como, às vezes, um assessor, uma coisa assim, tal, consegue bolar cada artimanha assim para beneficiar um grupo ou outro. Né? É o que eu falo, uma mente criminosa, né? Você vê, isso aí é o que ficou aí na Câmara e que influenciou a decisão de outros prefeitos depois que eu saí, não é? Então, assim, infelizmente, Valdir, o Guarujá estava atrelado a esse tipo de pessoas, não é? Se Deus quiser, a partir de agora, muita coisa nova vai surgir, muita coisa vai aparecer, não é? É uma pena que o Guarujá, infelizmente, volte aí a ser notícia dessa forma, mas eu acho que é importante que aconteça, sabe, Valdir? É importante. A gente tem avisado também, na própria prefeitura, alguns contratos que estão sendo celebrados aí na prefeitura, que a gente entende que são danosos para os cofres públicos, alguns contratos sendo feitos sem licitação, sem se basear, sem se fundamentar direito na dispensa de licitação, algumas coisas absurdas que estão acontecendo e que a gente sabe que vai acabar tendo sérios problemas, Aquela velha artimanha de emergencial, né? Aquela palavrinha emergencial que acaba levando tudo, né? Pois é, então, assim, se já existem exemplos de que isso não pode ser feito, que deve se tomar muito cuidado para fazer, parece que não valeu de nada, né? Continuam praticando esse tipo de atitude, fazendo esse tipo de coisa, e sofre todo mundo. Na verdade, não é bom para ninguém, não é? Infelizmente é ruim para a cidade, é ruim para todo mundo. Você falou que a gente conversou bastante antes do primeiro turno, né? Até com algumas intervenções suas aqui durante as semanas, e né, a gente não teve essa oportunidade de conversar depois, né? Qual foi a avaliação que você fez, afinal, do primeiro turno, da não eleição, né,
dos nossos candidatos, mais uma vez, e também como é que fica esse processo agora dessas essas lideranças locais, agora com todas essas revelações. Só queria te pedir para falar depois do intervalo, depois do intervalo comercial, que é rapidinho. Só antes vou pedir para o Fábio colocar na tela a capa dessa edição do Assunto Cidade, Jornal de Guarujá, jornal que aí há uns 13 anos já faz uma leitura apurada da cena política de Guarujá e que nessa semana não poderia estar falando de outra coisa a não ser isso aí. A ação da Polícia Federal tem reflexo no Guarujá com a prisão aí de empresários, assessores, Carlinhos, Mário Jorge, essas coisas, mas também tem noticiário para tudo aí, o noticiário esportivo, noticiário cultural, educacional e tudo. O Jornal Assunto Cidade está nas redes sociais toda sexta-feira à noite e nos sábados nas ruas. E assim como esse programa Assunto Cidade é feito de uma forma independente, democrática e pluralista, com a qual, graças ao apoio dos nossos anunciantes, aos quais são tão poucos que eu consigo até agradecer pessoalmente. Obrigado. O programa Assunto Cidade volta já depois do intervalo. Garanta pontos positivos para o futuro do seu filho. No Colégio Alfa Guarujá, ele vai somar pontos. O aprendizado é realizado por meio do sistema positivo de ensino. Salas com números limitados garantem o total aproveitamento das aulas. As atividades extras promovem a socialização dos estudantes. O Colégio Alfa Guarujá oferece acesso ao portal educacional, onde você acompanha o desenvolvimento escolar do seu filho, confere as atividades e os eventos realizados no interior da unidade escolar e ainda conta com os artigos de renomados profissionais da área educacional. E no portal, o aluno encontra apoio nas pesquisas escolares com acesso a sites seguros. A vida oferece oportunidade para todos e a escola é que faz a diferença. Venha conhecer o Colégio Alfa, Rua Washington, número 293, no Guarujá. Telefone 3355-2790. Muito bem, voltamos para mais um bloco do programa Assunto Cidade, hoje entrevistando o ex-prefeito Farid Madi. No primeiro bloco a gente conversou bastante aqui sobre esse inquérito que a Polícia Federal instaurou e que resultou aí na prisão do assessor Carlos de Souza, assessor, no momento, a ex-assessor da CODESP, foi demitido aí há pouco tempo, logo após a divulgação de um vídeo, onde ele aparecia dando detalhes aí de como se fraudar um contrato com a estatal e, logicamente, acabou demitido. Agora, só que o inquérito evoluiu um pouco, acabou levando também à prisão do presidente da CODESP e do empresário Mário Jorge Paladino, empresário aí que mantém alguns contratos no município de Guarujá. Ele aproveitou também o primeiro bloco para explicar também, por exemplo, o quanto perniciosa foi a relação, o fim da relação com o assessor Carlinhos, que acabou por minar aí várias ações e por engendrar várias ações que fragilizaram o governo dele, como ele próprio fala, na questão aí da família que foi flagrada no aeroporto, aquela questão de mensalinho, todas aquelas coisas que acabaram prejudicando bastante seu governo, conforme você mesmo falou. A gente deixou no ar a questão da avaliação, né? E agora, José, como é que fica depois da eleição, esse grupo que se formou, com a revelação desse inquérito de 400 páginas, qual é a sua avaliação desse processo todo aí? Olha só, Valdir, primeiro que o resultado da eleição demonstrou uma falta de sintonia entre deles, o entre o eleitor e eles, porque o Marcelo, com mandato, né, 4 anos de mandato, teve menos voto no Guarujá do que teve na eleição que ele se elegeu. Isso não é pouco, sabe, Valdir? Ele podia não ter se elegido tendo 50 mil votos, 60 mil votos. Ele não se elegeu tendo no Guarujá 14 mil votos. Na outra eleição ele teve 23.500. Aí é uma forma do eleitor dizer não. Não, por quê? Porque onde estava o Marcelo Escoaçon nos 4 anos de mandato dele, não é? Então acho que ele errou
Eu acho que é um momento dele fazer uma reflexão, enfim. O Gilberto Benzi é a mesma coisa, né? O Gilberto Benzi é a mesma coisa, ele teve, na outra eleição no Guarujá, 25.500 votos, ele teve 17 mil votos no Guarujá. Então ele foi muito pior do que foi na outra eleição. Alguma coisa está errada, ele fez parte do governo, teve apoio do prefeito, os dois tiveram apoio do prefeito. Então mostrou uma falta de sintonia, não é, com a população, o sentimento das pessoas, uma distância entre os candidatos e a população. Isso ficou bastante claro. E agora mostra, não é, quem é esse grupo. Eu volto a falar aqui, esse grupo todo junto, e aí você vê que ele cita nominalmente o Marcelo Squassone várias vezes no processo, no inquérito, é citado lá o Gilberto Benzi, nas palavras do Carlinhos, não é? Não sei, eu acho que não tá, o Gilberto não está sendo investigado, eu acho que o Marcelo também não sei, mas estavam juntos, no mesmo grupo, eles estavam todos juntos, não é? Então mostra o quão pernicioso é esse grupo, não é? Porque assim, o Marcelo, quando foi presidente da Câmara, o Carlinhos era o braço direito dele lá, como foi do Zé Carlos Rodrigues. O Zé Carlos Rodrigues, o famoso Zé Carlos Múmia, né? Também, ele subiu o Carlinhos lá de posto, como começou lá com o Pirani, ele foi se mantendo. Aí a gente fala, mas por que essa paixão toda pelo Carlinhos? Por que essa, sabe, essa coisa tão, esse apego tão grande ao Carlinhos? E a gente começa a perceber, infelizmente, o porquê desse apego, o porquê dessa... Eu acho que isso afeta, sem dúvida nenhuma, enfim, desestabiliza um pouco esse grupo, que aparece para as pessoas que de fato representava esse grupo na cidade. Agora, como é sempre bom olhar para frente, né? Claro, olhar para frente e tal, ver as coisas. Você tem feito aí alguns vídeos, tem feito mais aparições normalmente, assim, do que costumeiramente, me perdoe. É verdade, é verdade. Costumeiramente você podia fazer. Esse tipo de aparição, hoje em dia já se provou bem sucedida, né, nas últimas eleições, o uso das redes sociais, mas também com um olhar atento para alguns contratos aí firmados. Você, no mesmo primeiro bloco você falou, já esteve verificando e está verificando a legalidade de alguns contratos. Na verdade já existem algumas denúncias, viu? Eu quero aproveitar aqui, Valdir, né, e até lembrado aqui para que a gente possa falar, e enaltecer a Procuradoria Municipal. Os advogados, concursados lá. Os concursados da Prefeitura, que têm apontado e têm falado, olha, está errado isso aqui, não façam isso, porque isso vai dar problema. E parece que o secretário e, consequentemente, o prefeito passam por cima do parecer da Procuradoria e estão elaborando aí contratos que estão sendo julgados, estão sendo analisados pela Justiça e que, com certeza, está evidente que vão dar problema. Então, para que existe a Procuradoria, Valdir? Para que existe procuradores no município, se na hora que o procurador ele dá um parecer contrário a alguma determinação, algum contrato da Prefeitura, o secretário e o prefeito passam por cima desse parecer e elaboram um contrato. O advogado concursado da Prefeitura é uma espécie de grilo falante, né? Aquela consciência, né? Que fica ali falando, até porque ele passou por vários prefeitos, ele já sabe que deu errado lá atrás, claro. Está ali há muito tempo. E outra, o procurador, ele vai ser responsável se ele falar, olha, faça isso aqui porque eu concordo com os termos desse contrato. Ele vai prevaricar, ele vai responder junto. A partir do momento que ele vai lá e diz que não faça, não celebra esse contrato porque ele está errado, ele vai dar problema, e a Prefeitura vai lá e celebra o contrato, ele está se isentando. E a Prefeitura, o secretário, e o Renato do Gama fez vários, inclusive tem um absurdo, que é de umas cartilhas que foram compradas com dispensa de licitação, merenda compradas com dispensa de licitação também, não é? Nos termos com que foram feitos lá, um absurdo, entidades celebrando o contrato com a Prefeitura, entidade que como é que eu vou te falar? Mas que presta serviço na área da saúde e vai prestar serviço celebrou um contrato para fazer reforma numa unidade da educação. Então, coisas absurdas, né? E o procurador está falando, não façam, não façam. Eles estão passando por cima do parecer do procurador. Então, eu queria
cumprimentar aqui, enaltecer o trabalho dos procuradores municipais que têm se preocupado, têm dado aí caminhos para que não aconteçam equívocos e que, infelizmente, não estão sendo ouvidos pelo secretário e nem pelo próprio prefeito. E Guarujá, quando se fala em merenda, a gente já lembra logo da melancia, né? Pois é, a melancia mais cara do Brasil, Pois né? é. Que... Era para se tomar cuidado com esse assunto de merenda. na verdade, Valdir, assim, o que a gente percebe que existe uma falta de cuidado. Eu não sei por que a pressa em celebrar determinados contratos. A gente imagina, né? A gente imagina. Mas estão fazendo coisas equivocadas. Eu tenho certeza que isso vai dar problema. É uma pena, porque assim, Valdir, você falou, olha, Farid, você sempre se manteve um pouco mais distante. E quando eu gravo algum vídeo, que nem eu gravei agora na regional, um vídeo da coordenadoria, que eu passei lá e olhei aqui o lá vazio, naquela condição, naquela situação, falei, poxa vida, isso está abandonado. Né? Isso tem dói a gente ver aquilo, porque... Ali já foi uma subprefeitura, Nossa, saiu um prefeito dali, né? Exatamente. Saíram vereadores, de lá saiu o Dante Sinópolis. Quem não se lembra do Dante Sinópolis, do Gentil da Silva Nunes e tantos outros, né? Que tiveram ali, enfim. E é uma pena ver aquilo abandonado, né? O Vicente Carvalho não tem hoje um local que você fale assim, isso aqui representa a prefeitura do Guarujá. Né? Então fiz nesse intuito, não foi de atacar ninguém, nem de agredir ninguém, né? E aí, inclusive, tinha uma senhora que mora na frente e me chamou quando me viu, pô, Farid, olha que absurdo, eu tive que pôr um refletor aqui, porque aqui à noite ficava escuro, ficava gente aqui fazendo coisa errada aqui. Meu marido foi lá e colocou um refletor. Algumas pessoas entendem isso como uma crítica. Ah, o Farid está metendo o pau no prefeito. Eu não estou metendo o pau no prefeito. Eu estou alertando e chamando atenção para algumas coisas que não precisava ser necessariamente eu. Tem uma Câmara que tem 17 vereadores, poderia ser qualquer vereador, poderia ser qualquer cidadão, mas... Acho que a gente tem uma coisa que eu falo isso do jornal também, de mim também. Pois é. Alguém tem que falar. Então, assim, outros vídeos, eu sei que algumas pessoas que gostam lá do prefeito, às vezes entram, me atacam, mas o intuito não é atacar o prefeito, é alertar, né? Chamar atenção para algumas coisas, como a iluminação pública que eu falei lá da Enseada, como a unidade de saúde que está abandonada no Boa Esperança, a obra do Rio Acarau e tantas outras coisas. E para dizer assim, não estou com intuito, isso não é eleitoreiro porque eu não sou candidato, nós tivemos eleição agora, eu fiz esses vídeos antes da eleição, eu não era candidato, né? A gente não sabe até 2020, tanta coisa pode acontecer, mas eu não estou fazendo isso com interesse eleitoreiro, mas como cidadão e como uma pessoa pública, que eu sei o quanto tem muita gente que gosta da gente, gosta da Raifa, que está aqui também, como eu disse, me acompanhando. Às vezes a gente tem a obrigação de apontar esses caminhos, e não para atacar ninguém, mas muito pelo contrário, para talvez até ajudar o governo, né? Falar, realmente, o Farid está chamando a atenção para uma coisa boa, que a gente precisa atentar um pouco mais. Tá certo. Bom, mas isso vai faltar oportunidade de a gente conversar sobre cada capítulo novo, com a política de Guarujá ferve pra caramba, né? Então, com certeza. Primeiro, já agradeço mais uma vez pela presença. Eu que agradeço, um abraço a todos aí que estão nos assistindo aí, obrigado pela oportunidade, Valdir. Obrigado, Farid, pela presença, obrigado a você pela audiência, a gente volta amanhã com um novo Assunto Cidade. Até logo a todos.